Vamos agora para esse exercício 4. Esse daqui é uma tecla que a gente sempre bate com vocês ao longo do curso, que é a construção de um resumo gerencial. Basicamente o que a gente tem aqui é uma tabelinha em que eu quero saber o total do custo de produção para cada uma dessas regiões de origem. Então eu tenho aqui as origens nas minhas linhas e os destinos nas minhas colunas. Então tem os países de destino nas minhas colunas. O que eu quero saber é o total do custo de produção que saiu do Nordeste e foi para a Austrália, que saiu do Sudeste e foi para a Espanha, que saiu do Sudeste e foi para o Panamá, e assim por diante. Então eu quero construir uma única fórmula que some o custo de produção baseado em duas condições. Origem, se o que está na minha linha, e destino, se o que está na minha coluna. Beleza? Então, se eu estou querendo fazer uma soma baseada numa condição, eu quero fazer um soma C. Como é mais de uma condição, a gente vai ter que usar a fórmula soma 6. E aí, se você tiver dúvida aqui na hora de usar a fórmula soma 6, dá uma olhada lá no módulo Fórmulas de Mercado, porque é onde a gente explica ele no detalhe. E aqui a gente vai ter que se preocupar também em fazer o que a gente chamou de trancamento parcial, que é um negócio meio confuso, que você precisa exercitar bastante para ele fixar bem na sua cabeça. Então, se você tiver dúvida também aqui, volta lá no módulo Fórmulas de Mercado, que a gente tem uma aula específica para explicar trancamento parcial e trancamento total. Beleza? Então vamos lá, vamos aplicar a nossa fórmula aqui. Eu vou então aplicar a fórmula do soma 6. E aí eu tenho que selecionar primeiro o meu intervalo que eu vou somar. O intervalo que eu vou somar, olhando aqui na minha base de dados, é a coluna que tem os valores que eu quero somar. Eu quero saber o total do custo de produção. Então quem eu estou querendo somar é o custo de produção. Então o meu intervalo soma é essa minha coluna de custo de produção. Então eu selecionei a coluna F inteira. Ponto e vírgula, intervalo critério 1. Quem eu estou querendo analisar? Eu quero analisar a origem, para ser da minha região específica. Então, repara, eu não estou querendo analisar o estado de origem. Estou querendo analisar a região de origem. Então, eu estou querendo analisar a coluna E. Então, meu intervalo critério 1, eu selecionei a coluna E. Você poderia inverter. Selecionar como intervalo critério 1 a sua coluna também de país de destino. Tanto faz, você só vai inverter a ordem. Eu vou começar pela origem. Então, selecionei a região de origem como intervalo critério 1. Ponto e vírgula. Quem vai ser o meu critério 1? Vamos voltar para a nossa aba de perguntas para a gente entender. Para essa célula que eu estou construindo a fórmula, eu estou querendo procurar o cara que é da região Nordeste. Se estou querendo procurar o cara que é da região Nordeste, eu vou selecionar essa célula onde está escrito Nordeste. Ah, João, por que eu não selecionei essa lista inteira aqui? Porque eu estou fazendo a fórmula para a primeira célula. Depois eu vou arrastar ela para baixo e para o lado e ela vai funcionar para todo mundo. Beleza? Ponto e vírgula, intervalo critério 2. Já passei meu critério de origem, região de origem. Agora eu quero país de destino. Então, bem simples. Venho aqui, seleciono o intervalo critério 2, a coluna do país de destino, ponto e vírgula, o meu critério 2 é Austrália. Eu posso escrever o texto Austrália aqui, ou então selecionar a célula onde está escrito Austrália. Eu vou preferir selecionar a célula, porque quando a gente arrastar, ele vai funcionar para todo mundo. Dei Enter e eu tenho lá 215824443. Não consigo entender que número é esse, porque ele está no formato esquisito. Vamos colocar em formato de moeda para a gente entender. Coloquei em formato de moeda, agora eu sei. R$ 21.582.443. Então, essa minha fórmula aqui está funcionando. Pô, João, mas como é que você sabe que ela está funcionando? Bem simples, é só você voltar na base de dados, filtrar pela região Nordeste, então filtrar pela região Nordeste, filtrar pelo país de destino Austrália, e aí olhar aqui esse custo da produção. Ó, seleciona todo mundo com Ctrl Shift para baixo e aparece aqui embaixo, ó, 21.582.443. Então eu sei que a minha fórmula está certa. Vamos limpar os filtros e voltar para a nossa aba Perguntas 1, porque agora a gente vai ter que se preocupar em quem eu vou ter que trancar e como que eu vou arrastar essa minha fórmula. Vamos olhar no detalhe, parâmetro por parâmetro. Primeiro, minha coluna E. Quando eu arrastar para baixo, eu não tenho que me preocupar com a minha coluna E, porque eu já selecionei a coluna inteira. Quando eu arrasto a minha fórmula para baixo, não tem como a coluna descer. Só que quando eu arrastar ela para o lado, repara, se eu não trancar, minha coluna E vira coluna F, depois coluna G, coluna H. A minha coluna E é a coluna do custo de produção. Se eu deixar ela virar coluna F, eu vou começar a somar uma coluna que não tem nenhum valor numérico. Então não tem sentido nenhum. Você tem que trancar a sua coluna. Então a gente chegou aqui na coluna E e tranca ela. F4. Agora, para a minha coluna F, a mesma coisa. A minha coluna F é a que eu estou somando o custo total de produção. Então a coluna F eu vou trancar ela toda. A coluna E é a coluna do critério. Também tranquei ela toda. E a minha coluna G, eu também vou trancar minha coluna inteira. Por que eu vou trancar minha coluna inteira? Porque a minha coluna G é a coluna que está o meu critério do país de destino. Se eu deixar ela andar para o lado, eu vou começar a procurar o país Austrália em outra coluna, que não tem sentido nenhum também. Então as três colunas a gente tranca. Vamos agora olhar então o Nordeste e a Austrália.
O Nordeste é minha célula J6. E aí vamos olhar o movimento que eu quero que ele faça. Quando eu arrastar minha fórmula para baixo, eu quero que essa minha célula azul desça para eu pegar as outras regiões. Quando eu arrastar para o lado, eu não quero que ela venha para o lado fazendo esse movimento que eu estou fazendo com o mouse. Então o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que trancar a coluna dela e deixar a linha livre. Ou seja, quem eu não quero movimento, eu tranco. E o contrário para a Austrália. A Austrália eu não quero que ela faça um movimento de descida, ou seja, que ela mude de linha, mas quero que ela faça um movimento para o lado, que ela mude de coluna. Então eu tranco a linha dela e deixo a coluna livre. F4 uma vez, F4 duas vezes e aí pronto. Tranquei a linha e deixei a coluna livre. Agora eu posso dar Enter, arrastar a fórmula para baixo e arrastar a fórmula para o lado, que ele vai funcionar para todo mundo. Beleza? Se você reparar, não tem nada aqui saindo da região norte. Se você olhar a sua base de dados, você não vai ter nada saindo da sua região norte. Então isso aqui é mais uma prova de que a sua fórmula está funcionando perfeitamente. Beleza? Se tiver dúvida, volta lá no modo Fórmulas de Mercado, dá uma olhada na fórmula Soma 6, para você entender direito como isso funciona. E, se precisar, reveja esse vídeo para entender o que eu estou fazendo em cada uma dessas etapas para construir a resposta. Beleza? Um abração!